Filipenses, capítulo 3, vamos ler apenas um versículo. Versículo de número, vamos ler o 20 e o 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quantos dizem amém? Meus irmãos, já estamos na reta final desse assunto. Estamos falando sobre a ressurreição do justo. E dessa feita, vamos nos ocupar esta noite no estudo sobre o aspecto do corpo glorioso. O aspecto ou aspectos do corpo glorioso. Como será o corpo do salvo por ocasião do arrebatamento da igreja, tanto para os que estão vivos, e em especial, como é o tema desta noite, para aqueles que morreram em Cristo, para aqueles que morreram crentes. Nós já estamos numa jornada de escatologia, falando vários detalhes acerca da ressurreição, finalidade da ressurreição, e agora vamos mostrar como vai ressuscitar o justo, como ele ressuscitará ou como os justos hão de ressuscitar. Já falamos acerca das fases da ressurreição e agora queremos mostrar os detalhes do corpo ressurreto. E os detalhes do corpo glorioso na Bíblia são detalhes parciais. Ou seja, Deus não revelou todos os detalhes acerca daquilo que vamos ser e que vamos ter, não está tudo revelado. Paulo disse que em parte nós profetizamos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, tudo que eu vou dizer aqui nesta noite acerca do corpo glorificado ainda é parte daquilo que Deus tem reservado para nós. Ou seja, o que está reservado no céu é muito mais glorioso do que o que eu vou ministrar aqui. Eu vou falar apenas aquilo de maneira parcial, o assunto de forma parcial, apenas aquilo que Deus permitiu que fosse comunicado. E nós encontramos em Romanos 8 e 18, Paulo dizendo: as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós, não é a nós, é em nós, é a glória que vai haver no crente, que a glória que em nós há de ser revelada. Então veja que existe uma glória muito grande que há de ser revelada. Parte desta glória está comunicada aqui nas Escrituras. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo diz: ainda que o homem exterior, falando do corpo físico, se corrompa, e se corromper aqui é envelhecer, é se desconfigurar. Ainda que o homem exterior se corrompa, ele diz, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima, veja agora, de toda a comparação. Então, que a gente possa imaginar, comparar acerca desta glória. A Bíblia está dizendo que ela é muito maior do que aquilo que se pode imaginar. A glória será manifesta na vida do crente. E ele ainda continua dizendo, porque nós não andamos com base naquilo que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. São eternas. Então, queridos, falando sobre o corpo glorioso, que seja dos salvos transformados, que são aqueles que, por ocasião do arrebatamento, vão estar vivos, não vão provar a morte, ou seja, os salvos ressurretos, aqueles que morreram em Cristo, que por ocasião do arrebatamento hão de ressuscitar, como já estudamos aqui. Como é que eles vão ressuscitar? Como será o corpo das pessoas, dos crentes que morreram degolados, queimados, incinerados durante a perseguição dos romanos, durante a perseguição da Inquisição na Idade Média? Quantos crentes não foram queimados, colocados em fogueiras? Então, como é que vai ser aqueles crentes que morreram em naufrágios? Se a gente for imaginar, morreram, os peixes comeram, os peixes que comeram o corpo daquele crente dentro dos mares, já comeram o peixe também. Quem já comeu o peixe já morreu também. Como é que ele vai ressuscitar? Como é que vai vir um corpo? Como é que vai acontecer isso? Como será a ressurreição? Então, quando analisamos a Bíblia, eu vou mostrar pelo menos aqui 8 detalhes do corpo glorioso. 8 detalhes. Quando analisamos a Bíblia, aprendemos com as Escrituras de que o corpo glorificado trata-se de um corpo físico, de um corpo material. O corpo ressurreto não será uma emanação, não será um fantasma, não será uma aparição espiritual, será um corpo físico. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, abra a Bíblia, vamos lá. Vamos jornadear agora na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45 ao 49 diz: assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, falando do corpo de Adão, assim também traremos a imagem do celestial, que é Cristo. Então, da mesma forma que Cristo recebeu um corpo glorioso, físico, material, assim será o corpo do crente transformado e também do ressurreto. Será um corpo físico. Após a queda e perda de glória, Adão gerou filhos conforme a sua imagem, Gênesis 5:3. Por isso, hoje carregamos uma imagem fragilizada. Nosso corpo hoje carrega a imagem
de Adão, o Adão caído. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Porém, os ressurretos não terão mais a imagem do corpo de Adão. Não será mais este corpo debilitado, fragilizado, envelhecido, cheio de ruga, involucrado de enfermidades, de dores, de problemas. O corpo glorioso será um corpo semelhante ao de Cristo. Em Romanos 8 e 29, Romanos 8 e 29, abra a Bíblia. A palavra de Deus nos diz o seguinte, 8 e 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Veja que agora será conforme a imagem de seu filho e não a imagem de Adão, mas a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, um corpo glorioso trará a imagem de Cristo, aquela mesma figura, aquele mesmo aspecto do corpo de Cristo. Foi o que lemos em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, onde Paulo chega a dizer, 3 e 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então o nosso corpo será conforme o corpo glorioso de Cristo. Filipenses 3, 21. Isso significa que não seremos invisíveis. Nenhum espírito, não seremos espírito. Não seremos um fantasma ou uma emanação. O corpo de Jesus, ele foi um corpo real, um corpo palpável. Ele chegou a dizer aos discípulos, toquem aqui, peguem nas minhas mãos, vejam aqui. E ele ainda chega a dizer, espírito não tem osso e carne, como vedes que eu tenho. Então o corpo espiritual ou o corpo glorioso será um corpo físico, material, tangível. Lucas capítulo 24, versículo 15, veja o que diz a palavra. Lucas 24 e 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E diz aqui, e ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes. Jesus caminhou, chegou perto, não foi um espírito, foi um corpo mesmo. Chega a falar com eles, chega a partir o pão. Quando chegam na aldeia de Emaús, Jesus faz de conta que vai adiante. Eles dizem, não, Senhor, fica conosco. E quando Jesus entra, e ali eles preparam a ceia, para recepcioná-lo, dá a ele o direito de ações de graça. Quando Jesus dá graças e parte o pão, eles reconhecem Jesus. Era um corpo físico. Jesus possuía habilidades de caminhar. Jesus possuía habilidades de falar, ouvir, ver, tocar, comer. Assim será o corpo glorificado. Se a Bíblia faz associação
de que o nosso corpo será transformado para ser conforme o corpo glorioso, o que é que Paulo está dizendo? Do jeito que era o corpo de Jesus, será o nosso quando estiver no estado glorificado. Será igual. E o corpo de Jesus possuía todas essas habilidades. Ainda que Jesus participou de momentos em que ele comeu, se alimentou, esse corpo não vai depender de comida para o seu sustento. A comida vai ser apenas uma utilidade para o momento de comunhão, a cerimônia de comunhão. O corpo glorificado não precisa mais de alimento. Ele vai se alimentar simplesmente para cumprir simbolicamente o princípio de comunhão. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Não se cansem de ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 diz assim: os manjares são para o ventre, aqui diz estômago, e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, vai chegar um dia que o corpo não vai estar precisando de manjar, não vai estar precisando de comida, não vai depender de comida. Deus vai aniquilar tanto o manjar, a utilidade do manjar, quanto a necessidade do corpo, porque o corpo glorificado não vai depender de alimento. Ele vai se alimentar por uma questão de cerimônia, de comunhão, para cumprir o princípio ali de comunhão, mas não por necessidade física. Quem me entende, diga amém. Em segundo lugar, este corpo, o corpo glorificado, será um corpo assexuado, corpo que não possuirá sexo, que não haverá sexo nele, não haverá nenhuma necessidade de reprodução de espécie. A igreja será um número quantitativamente definido. A igreja não vai reproduzir. A igreja do estado glorificado não vai haver relacionamento sexual. Deixa eu ser bem mais claro aqui. Falar mais rasgado para os irmãos entenderem. Na vida gloriosa não vai ter namoro. Entendeu? Teve um irmão que disse: vai ser muito bom não esse negócio não. Meu Deus, ele não sabe nem o que é o céu. Esse irmão não sabe nem o que é o gozo do céu, para comparar a um momento de gozo terreno e físico. Foi Jesus quem disse, quando Jesus foi questionado sobre a lei do levirato, pelos saduceus, que tentaram encurralar Jesus porque eles não criam em espírito, nem em ressurreição. Então eles vieram com uma pergunta capciosa, e disseram: mestre, haviam 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e a mulher dele teve que casar com o segundo, e assim ela teve, pela lei do levirato, casar com todos os irmãos, e no final morreu também o caçula, o último. Primeiro, a gente sabe que essa história é mentirosa, porque nenhuma mulher ia passar pela mão de 7 irmãos, que não daria, só se morresse um depois do outro, assim, uma praga do inferno, para morrer um dia, outro no outro dia, outro no outro dia, outro no outro dia, só se fosse. Mas eles inventaram isso. Aí perguntaram a Jesus: na ressurreição, ela vai pertencer a quem? Ao primeiro, ao segundo, ao terceiro? Jesus foi logo na testa, beijou e deu na testa deles. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Na ressurreição, não vai se dar casamento.
serão como os anjos no céu. Ou seja, anjos não possuem sexo, anjos não se reproduzem, anjos é uma quantidade definida, a igreja será uma quantidade definida, não vai precisar de haver procriação. Jesus deixou bem claro que o corpo glorioso será um corpo assexuado. Quem diz amém? Porque diante de Deus não haverá nem macho nem fêmea, será a igreja. Acabou-se. 3. Isso aqui está em Marcos, capítulo 12, versículo 18 ao 27, para vocês anotarem. Então, fica claro que os ressurretos serão matematicamente definidos e completos em números conhecidos de Deus. É claro que somente Deus é quem sabe o número de todos eles. Apocalipse 6, 9 ao 11 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e o 5. Terceiro aspecto do corpo glorioso. Este corpo, primeiro, será semelhante ao de Cristo, então será um corpo físico, material, tangível. Segundo, este corpo não será sexuado, não possuirá sexo. Terceiro, o corpo glorioso será um corpo imperecível. Imperecível. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. 15 e 42. O corpo glorioso será um corpo imperecível. 15 e 42 diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Será um corpo imperecível. No versículo 53 diz: porque convém que isto é o corpo físico, isto que é corruptível, se revista de quê? Da incorruptibilidade. Então veja que o corpo glorioso será um corpo imperecível, não envelhecerá, não sofrerá mudança de aparência. Não, ele vai permanecer do mesmo jeito quando recebermos por todo o tempo. Então, essa corrupção, essa incorrupção, ela é moral, física e emocional. Corpo glorificado, ele não se corromperá moralmente. Romanos capítulo 6, versículo 6, vamos lá. Não haverá mais corrupção moral. 6 e 6 diz: sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, para que não sirvamos mais o quê? Ao pecado. Este corpo do pecado, esse corpo que hoje possui a natureza carnal, ele vai ser desfeito. O outro corpo será um corpo sem pecado, por isso que não vamos servir mais ao pecado. Hoje, por mais que nós venhamos a orar, por mais que o crente ore, por mais que o crente busque a Deus, ele não perde a propensão para o pecado. A oração não transforma a natureza caída. A oração dá força para subjugá-la, mas não transforma a natureza caída. O jejum, a oração, a consagração nos fortalece para dizer não na tentação, mas nos fortalece para que a gente deixe de ser propenso à queda, não. Camarada mais santo dessa terra que estiver aqui, ele está sujeito a cair. Ele está propenso a cair. Quem entende, diga amém. Então, quando o corpo glorioso nos for concedido,
ele não virá mais com esse defeito de fabricação de Adão. Não virá mais com o vírus do pecado. Não virá mais com a presença da semente pecaminosa que herdamos de Adão. Não virá mais. Ele será um corpo totalmente limpo, santo, puro, sem nenhuma mácula. Atingiremos o maior nível de santidade, a santidade plena, através do arrebatamento da igreja, por ocasião em que o corpo será transformado e glorificado. Então não haverá mais corrupção moral. 1 de João capítulo 3, versículo 2. João fala disso. 1 de João capítulo 3, versículo 2. João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a... O corpo de Jesus tinha inclinação para o pecado? Então seremos semelhante a Ele. O nosso corpo, irmãos, não possuirá inclinação para o mal. Hoje, por mais que você ore, por mais que você busque, e isso não é para desestímulo para você parar de orar, não. Aí é que você tem que orar. Porque por mais que ore, que busque, você está tendencioso, eu estou tendencioso, eu estou propenso a cair. Imagine se não orar. Então temos que orar. Agora, sabendo de que quando orarmos, jejuarmos, buscarmos, o diabo sempre vai nos tentar, o mundo sempre vai nos oprimir, a natureza carnal sempre vai ali nos provocar. Precisamos estar atentos. É uma batalha. Nós estamos em uma batalha. Em uma batalha. Às vezes eu vejo crentes, irmãos, que se acham tão espiritual, que querem passar a ideia de que eles não são tentados. Jesus foi tentado e tu é mais espiritual do que Jesus? E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Mas tem gente que quer passar uma imagem de que ele é tão crente, que o diabo não chega nem perto dele. Mas não chegou perto de Jesus? E o diabo não tentou Jesus? Me diga aqui nessa terra, quem goza de um nível de intimidade tão grande quanto Jesus desfrutou do Pai? Ninguém. E se Jesus no nível daquele Satanás tentou, o que dirá eu? Então não cobre de você uma coisa que você não tem como controlar, não está no seu controle. Enquanto você estiver aqui, olha, nesta terra, nesse corpo, está aí, você vai estar propenso a cair. E o que é que eu faço, pastor? Faz o que a Bíblia diz: resiste Satanás, vence o mundo pela fé e corre com medo da carne. Vai-te embora, deixa a carne para lá, não alimenta a carne, deixa ela ficar em jejum. Aí você vence, aí nós vamos vencer. Mas se você pensar que não vai ser tentado, que o diabo me respeita, irmãos, essas pregações triunfalistas geralmente tem um fundo de mentira nela, entendeu? Tem um fundo de mentira. Eu creio no triunfalismo cristão, mas baseado na obediência à palavra, não nesse triunfalismo em que o crente parece que ele é um super-herói e ele vai passando e o diabo vai batendo continência. Eita, cuidado aí. Não, irmãos, não existe isso. Vigia não, ora não, busca a Deus não, para ver se o diabo não enfia a cara desses crentes no chão. Cuidado. Alguém já disse que ele tem uma virtude, ele é paciente. Ele fica ali, olha. Em Lucas capítulo de número 4, versículo 13, diz que quando ele acabou toda a tentação, tentou Jesus, usou todas as estratégias. Quando ele terminou de usar as suas estratégias, ele ausentou-se até um momento oportuno, quer dizer, para depois voltar de novo. Para depois voltar a atacar. Porque tem gente que pensa, não, eu venci, ele está derrotado, está amarrado, está nada, irmão, ele está solto. Entendeu? Ele está solto e nós devemos vigiar e orar e buscar a Deus, porque senão ele faz vergonha mesmo.
Agora você não vai andar assustado, sofrendo de satanafobia, demonofobia. Eita, ó diabo, ó Satanás, ó demônio. Meu Deus, aquele é o Satanás olhando para mim. Aquela mulher está cuidando. Acabe com isso. Pare de sofrer de satanofobia, demonofobia. Não ande com medo dele. Agora ande em obediência à palavra. Amém, meus irmãos? Andemos em obediência à palavra. O corpo glorioso será um corpo isento de corrupção moral, de corrupção física. Apocalipse 21:4. E Filipenses 3:20 e 21, que já lemos ele aqui, já citamos 2 vezes, que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. 21:4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são pronto. Quando estivermos na presença de Deus, ninguém vai estar sofrendo com a dor de bico de papagaio. Ai, que dor aqui, minha coluna. Vai ter isso no corpo glorificado, não. Ninguém vai estar com problema de varize, levantando as pernas. Ninguém vai estar no céu, entendeu? Com nenhum tipo de dores, enxaqueca, dores de cabeça, dor de dente ou dor no dente. Nada disso. As primeiras coisas são passadas. O corpo glorioso não carregará essas fragilidades. Não carregará essas fragilidades. 3. Não haverá nenhum tipo de corrupção, nem emocional. Nem emocional. Ninguém vai carregar trauma no céu. Ninguém vai estar no céu carregando nenhum trauma. Ai, como é que vai ser quando eu ver o meu parente do outro lado, entre os condenados, no grande dia do juízo final? Como é que vai ficar meu coração, pastor? Vai ficar batendo tucu, 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 tucu. Será que não vai dar para eu pedir a Jesus para ter compaixão da minha mãe, do meu tio, do meu avô, do meu pai, do meu irmão? Vai não. Nós vamos ver parentes que morreram sem Cristo, mas não sentiremos nenhum tipo de remorso, de tristeza por vê-los lá. Nós estaremos numa dimensão de glória e da justiça de Deus tão grande que não sentiremos isso. Veja o que diz a Bíblia em Isaías, capítulo 65, versículo 16 e o 17. Ninguém, depois do tribunal, vai voltar para o céu. Eita, meu pai foi condenado. Eita, meu irmão. Não. O corpo glorificado não vai carregar essas mazelas de sentimentos negativos, traumáticos. Não vai ter isso. Veja Isaías 65 e 16. O profeta Isaías profetizando acerca do futuro da igreja, do estado eterno, do novo céu, da nova terra. Veja o que é que ele diz, 65, versículo 16, ele diz: assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus, porque já estão o quê? Estão esquecidas as angústias passadas e estão o quê? Escondidas dos meus olhos. Versículo 17, 1, 2, 3, já. Nem mais subirão ao coração. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração.
Nós não ocuparemos com nenhum tipo de sentimento triste, melancólico. Isso não vai atingir mais o crente. Uma vez um irmão perguntou a mim: pastor, como é isso? E eu disse: como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai ver isso? Eu disse: meu irmão, veja só. Quando eu perguntei logo a ele assim: o senhor é batizado com o Espírito Santo? E ele disse assim: sou batizado. Eu disse: quando o senhor foi batizado com o Espírito Santo, o senhor tinha alguma conta para pagar? Ele disse: então, um bocado de promissória para pagar. Tinha mesmo? Tinha algum problema em casa? Quem sabe com a mulher, com o filho, alguma coisa? Tinha uns problemas em casa. Eu disse: na hora que o senhor foi batizado, o senhor lembrou de alguma coisa na hora que o poder estava sobre o senhor, a presença, a glória do Senhor estava? O senhor lembrou da promissória para pagar? Não, a gente nem pensa em nada. Disse: assim vai ser no céu. A glória é tão grande que nada mais consegue entrar nessa dimensão. Nada consegue vazar essa cápsula da glória de Deus. Não entra, irmãos. Não entra. Então, a linguagem que o Espírito Santo utiliza para mostrar que estaremos protegidos de qualquer seta é que não haverá mais lembrança. É a linguagem humana para mostrar que isso não vai funcionar a gente. As pessoas sofrem hoje por conta de lembranças. Sofrem com pessoas: ah, fulano me machucou lá atrás, fulano me humilhou lá atrás. Aí fica deprimido, fica abatido. Mas lá você não vai ligar para isso não, porque você está numa dimensão de glória, de gozo, de alegria tão grande, que nem importa o que você passou, se morreu decapitado, se morreu humilhado, se passou por humilhação. O importante é que você estar ali na presença dele, vendo ele, na glória dele. Então será um corpo protegido de qualquer corrupção. 4, será um corpo imortal. Não somente um corpo físico, material, tangível, um corpo assexuado, um corpo imperecível, mas agora um quarto aspecto, será um corpo imortal. Não sofrerá mais nenhum tipo de morte. Lucas capítulo 20, versículo 36. Lucas 20 e 36. Estou indo bem devagar para vocês se alimentando bem direitinho. 20 e 36. Como é que diz aí? 1, 2, 3, já. Porque já não podem mais? Por quê? Olha, porque já não podem mais morrer, são iguais aos anjos. Então vejam de que o corpo ressurreto será um corpo imortal. Está claro ou não está aí, irmãos? Sim ou não? E além desse texto, nós temos o texto de 1 Coríntios 15, 53, a outra parte. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, disse Paulo, se revestirá de quê? Da imortalidade. Então está claro nas Escrituras de que o corpo glorioso não sofrerá mais nenhum tipo de morte. E aqui eu posso, dentro da liberdade que a Bíblia me dá, trazer umas imaginações que não vai ferir a Bíblia. Durante o governo milenial, Jesus vai governar a terra com vara de ferro. Isso é bíblico, é profético. Por que Jesus vai governar a terra com vara de ferro? Por quê? Porque ele vai reger este mundo com vara de ferro. Qual é a ideia de vara de ferro? É a ideia de justiça, de dureza. Viu, irmão? Jesus não vai ser bem suave. Meus amados, me obedeçam, queridos meu. Jesus vai ser, olha, um líder, porque ele sabe que a natureza caída ainda estarão nas nações que vão adentrar no milênio. A natureza caída não estará na igreja,
porque já ressuscitou, foi transformado e estará com Cristo. Mas as nações que participarão do milênio, o pecado ainda está nela. As pessoas vão se revoltar contra Cristo. E o que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Jesus vai reger com firmeza, de tal forma que pessoas sofrerão na regência de Cristo. Esses que sofrerem, lá mais tarde, serão catequizados por Satanás quando for solto e vão se rebelar, levantar uma última batalha contra Jesus. Isso é claro, quem estuda escatologia sabe disso. E são estes que não vão gostar do governo de Cristo. Nem Jesus vai ter a unanimidade governando. Então não existe líder que agrade todo mundo, irmão. Não existe esse. Nem Jesus. Entendeu? E eu estou falando nesse contexto, onde as pessoas estão ainda com a natureza pecaminosa. Não tem como entender o propósito, a vontade de Deus e concordar com ela. Por causa da semente do pecado. Então, por que Paulo fez questão de dizer que o corpo do salvo é um corpo imortal? Sabe por quê? Nós vamos reinar com Jesus. E vocês acham que não vai haver nenhum ataque contra a gente? Vocês acham que esses moradores durante o milênio que estarão revoltados contra Jesus, será que não serão revoltados contra nós também? Por estarmos aliados a Cristo no governo? É claro que alguns crentes, isso aqui sou eu, viu, irmãos? Nas minhas especulações, nos meus delírios escatológicos. Em um desses momentos, alguém vai se levantar, alguém vai querer ferir o crente, só que, para surpresa dele, o corpo do crente não sofre mais dano. Alguém vai puxar um revólver, pá, 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 e o crente, e a bala? É o quê? Nem cócega faz, porque o corpo é imortal. O corpo é imortal. A Bíblia não tinha nenhum interesse de dizer que o corpo era imortal se não houvesse tentativa de morte. Se diz que é imortal é porque, quem sabe, alguns ainda vão pensar de querer atingir o crente. E é claro que também o contexto fala em questões de separação de Deus. Nunca mais nos separaremos de Deus, também dentro desse contexto. Mas a verdade é que o corpo glorioso será um corpo imortal. Quinto lugar, o corpo glorioso será um corpo com habilidades sobrenaturais. Você ouviu direito? O corpo glorioso será um corpo com habilidade sobrenatural. Não se submeterá à lei da gravidade. O corpo glorioso vai ser um corpo que tanto faz o crente andar, correr, como voar. Abra a Bíblia para você ver. Atos capítulo de número 1, versículo de número 9. Atos capítulo 1, literatura lucana. Lucas escreveu este livro. Nas suas pesquisas ele diz: e quando diziam isto, vendo eles, fez o quê? E o quê? Foi o quê? Mas Jesus fez o quê? O corpo de Jesus fez o quê? Foi o quê? Elevado, suspenso, voou. Eles olhando para Jesus, daqui a pouco os pés de Jesus saiu da terra, foi passando assim, ó, na cara de Pedro. Foi passando assim diante dele, Jesus, ó, voando, levitando. Daqui a pouco veio uma nuvem e ele... Quando ele pensava que Jesus ainda ia, Jesus já estava sendo recebido no céu. Porque enquanto eles estavam olhando assim, tu está vendo, João? Hein, João? E João, tô não, Pedro, tu está vendo? A nuvem apareceu ali, rapaz. A gente não está vendo ele mais não. Aí quando pararam de olhar para cima, tinha 2 anjos do lado dele. Aí os anjos olharam para ele e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus,
que já foi recebido lá. Ele estava olhando, Jesus já tinha sido recebido. Veja a velocidade. Esse Jesus, que já foi recebido no céu, da forma que vocês viram ele subir, ele vai descer voando. Aí Paulo diz lá em Filipenses 3:21, e o nosso corpo será semelhante ao corpo dele. E agora, a gente vai voar ou não vai voar? Vai voar. Aí Isaías, profetizando acerca do crente que espera no Senhor, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A metamorfose. Subirão com asas como águias, caminharão, correrão e não se fatigarão. Então veja que há uma promessa de que o crente vai voar, de que o corpo do crente vai ser um corpo de poder, nada vai segurar. A gravidade que puxa não vai ter mais força sobre este corpo. Quem diz amém por isso? João capítulo 20, versículo 19 e o 26. Esse corpo não somente vai voar, o corpo glorioso vai ser um corpo que não vai encontrar bloqueio. Nada pode deter este corpo, parar. Hoje, o meu corpo, ele é interrompido por um púlpito. Eu não passo aqui, se eu não tirar esse púlpito. Mas o corpo glorioso será diferente. Pode fechar as portas, pode lacrar o que for. O crente, ele vai entrar, vai sair, sem precisar de ferrolho. Veja aí, João capítulo 20, versículo de número 19. João 20, versículo 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e o quê? E fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham que ajuntado. O que foi que aconteceu? Quem abriu a porta para Jesus? Ninguém. Estavam os discípulos lá, tudo dentro do quarto. Cuidado. Os judeus descobriram que a gente está aqui, vai querer perseguir, vai querer matar a gente. De repente, Jesus aparece no meio dele. Paz seja convosco. Imagine, irmão. A Bíblia não fala dos detalhes, mas acho que alguém deu um grito. Alguém deve estar dizendo. Nem que seja um ai meu Deus, ai meu Deus. Porque, imagina, você está com medo. Um clima, uma tensão de medo. Tudo fechado. De repente aparece um ser glorioso. De nada. Pai seja com você. Meu irmão, é capaz do cara torar a porta sem abrir mesmo também, passar. Mas só que a palavra de paz produziu paz no coração dele, entendeu? Produziu paz, eles receberam paz. Jesus apareceu. Se o nosso corpo vai ser semelhante ao de Jesus, a Bíblia está mostrando por associação que esse corpo vai ter tanto poder que vai poder entrar em lugares mesmo estando com as portas fechadas. É difícil de entender isso, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Então, estamos falando por associação do texto. Está lá, Filipenses 3:21, será conforme o seu corpo, conforme o corpo de Cristo. Então, analise o corpo de Cristo que você vai descobrir como vai ser o seu corpo no estado glorificado, no estado de glória. Então, será um corpo de poder, aparece, desaparece, não seremos bloqueados por nenhum objeto material. Sexto aspecto, possuiremos individualidade. Mesmo sendo um corpo de poder, ninguém vai ter a mesma cara não, irmão. Entendeu? Cada um vai ter sua carinha. Cada um vai ter a sua face, seu perfil, seu aspecto. Porque tem, esse corpo é igual de Jesus, então todo mundo com a cara de Jesus. Ei, Jesus 2, Jesus 3, Jesus 4. Não é assim não. É o corpo, natureza, mas a fisionomia será individual. Vamos lá para a Bíblia. Possuiremos individualidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38.
15:38. Mas Deus dá-lhe o corpo como? E a cada semente o seu próprio corpo. Veja, Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então ele vai dar de acordo com o que ele quer, é soberania. Seremos iguais em natureza. Isso está revelado na Bíblia, Daniel 12:3. Daniel 12:3. Depois do livro do profeta Ezequiel, Daniel 12, versículo 3, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então seremos iguais em natureza, glória, brilho, natureza do corpo, imortal, incorruptível. Mas não seremos iguais em fisionomia. Não seremos iguais no aspecto. 15:51 diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Sofreremos uma metamorfose. Todavia haverá diferença de glória de um para o outro. Isso mostra-nos de que vai haver diferença entre um crente e outro. Versículo 41 diz assim: uma é a glória do quê? Do sol, outra é a glória e outra é a glória das, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, até mesmo sendo estrela. Tem um que vai ter uma glória diferente da outra. O que é isso aqui, se não é individualidade? É ele mostrando a individualidade no céu. Não vai ser todo mundo igual. Vai ter a sua individualidade. Vai ter alguma coisa que vai diferir um do outro. E Paulo diz que isso será uma diferença em glória. Em Mateus 13:43. Lá no céu vai ter crente que o seu aspecto de glória será semelhante ao sol. Ele vai ser tão incandescente que será como um sol. Já vai ter outro crente que o aspecto de glória dele será igual à lua. Tem outro crente que a glória dele será igual a uma estrela. Mas você percebe, né? Hoje nós, pelos nossos olhos, devido à distância de cada estrela, então a gente percebe que uma brilha mais do que a outra. É a forma que a gente vai avaliar a glória dentro desse aspecto de distância aqui. Mas o que Paulo está mostrando é que haverá diferença de glória até entre as estrelas. Um crente vai ser muito mais brilhoso do que outro. A glória do crente. Então veja, em Mateus 13:43, Jesus fala sobre isso, mostrando sobre o sol. Veja o que é que ele diz. 13:43. O que é que ele diz aí? Então os justos resplandecerão como? Onde? Onde? No reino do Pai. Quer dizer que lá o justo vai resplandecer como o sol. Jesus foi quem começou a despontar as revelações dessa glória. Paulo mais à frente fala de detalhes. Uns terão a glória do sol, outros terão a glória da lua e outros terão a glória das estrelas. Fala da individualidade da glória de cada um, mostrando que não seremos iguais. Há crentes que eles dizem, lá no céu todo mundo é igual. E não é. E não é. Entendeu? Seremos iguais em natureza, um corpo incorruptível, um corpo imortal, mas não seremos iguais em glória. É isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Vamos lá? Para a gente caminhar para o final aqui. Apocalipse 4:4 diz: e ao redor do trono havia 24 tronos,
e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. E o quê? Estes tinham sobre suas cabeças coroas de... Olha aí. Esses 24 anciãos, já é bem claro na escatologia, os representantes das 12 tribos e os representantes dos 12 apóstolos. Representa ali as 12 tribos e os 12 apostolados. Então, a Bíblia diz que eles estarão vestidos de vestes brancas. Esse resplendor que a Bíblia fala está justamente nessas vestes que o crente vai receber, as vestes resplandecentes. A Bíblia fala dessas vestes, Apocalipse 19:8, vamos lá? 19:8. E foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro, e o quê? Porque o linho fino são a justiça dos santos, representa a justiça, as obras justas dos santos, e a Bíblia diz que eles serão resplandecentes. Então, tem crente que vai receber umas vestes de Deus, que vai brilhar tanto que parece um sol, quando ele andar, quando ele voar, quando ele estiver a serviço. Tem outros que vão receber umas vestes mais menos brilhantes, igual a luz da lua, igual o fulgor das estrelas, e assim, para mostrar a diferença, vai haver diferença. Alguma dúvida sobre isso aqui, entre os irmãos? Sim ou não? Então vamos para frente para a gente concluir. Então o corpo não será um corpo sem individualidade. Será um corpo reconhecível, porque essa é a dúvida de alguns crentes. Ô pastor, eu vou lhe conhecer no céu, de alguma forma você vai me conhecer. Eu sei que eu vou estar mais bonito, mas você vai me conhecer. Entendeu? Eu dou alguns sinais, está lembrado? Então será um corpo reconhecível, será um corpo que difere em glória desse atual, ou seja, ele será superior em qualidade, porém não seremos desconhecidos. Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 24. É claro que nós estamos usando aqui uma parábola para mostrar que lá do outro lado, no lado do mundo invisível, se conhece. O rico conheceu Lázaro. Em João capítulo 21, versículo 12. João 21 e 12. Veja o que Jesus diz. Segura a Bíblia, soldado. Estamos caminhando para o final. 21 e 12 diz: disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: por quê? Quem és tu? Por que não perguntaram quem és tu? Diga aí. Porque sabiam que era o Senhor, eles conheceram o Senhor. Jesus não era desconhecido, a não ser quando se deparava com pessoas sobrecarregadas de tristezas e preocupação, como no caso das mulheres que foram ao sepulcro, ainda estava escuro, não conheceram, pensaram que ele era o hortelã. Os discípulos de Emaús estavam com o coração sobrecarregado de tristeza, não conseguiram entender que era ele que estava chegando ali. Mas nesse contexto aqui, depois de já terem crido da sua ressurreição e tido experiência, ele já é ele, é o Senhor, já conheciam. Então, alguns sinais. Jesus disse assim, que muitos virão do Oriente e sentarão à mesa o quê? Ao lado de Abraão. De quem? Isaac e Jacó. Se fosse todo mundo com uma cara só, ninguém ia saber quem era Abraão, quem era Isaac, nem quem era Jacó. Então, alguns sinais de conhecimento vamos ter. A revelação, a comunicação, a apresentação, não sei como. Os detalhes não me pergunte, mas fique sabendo de que seremos conhecidos. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12. 13 e 12 de 1 Coríntios, veja o que é que ele diz. Porque agora vemos por espelho, em enigma,
Mas então veremos o quê? Face a face. Agora conheço mas então conhecerei o quê? Como também sou conhecido. Então lá não haverá mistério, segredo. Quem és tu? Prazer em conhecer. Não, irmãos. Não sei o que Deus vai utilizar para nos fazer saber quem é quem, mas que será conhecido, vai ser conhecido, porque a Bíblia diz que seremos conhecidos como eu sou conhecido. Conheceremos como eu sou conhecido, Paulo está dizendo. Então, vamos nos conhecer de alguma forma. Eu vou conhecer meu pai, vai conhecer. Eu vou conhecer vai sim. E meu filho vai conhecer. Agora, não me pergunte detalhes, porque eu não sei dos detalhes. E meu menino, que morreu ainda pequenininho, abortei, vou conhecer, vai conhecer. Como? Sei não. Deixa eu chegar lá. A gente vai saber como é que a gente vai conhecer. A forma eu não sei, eu sei que vai conhecer. Só não sei como Deus vai fazer para a gente conhecer isso. Entendeu, meus irmãos? Quem me entende, diga amém. Então será um corpo reconhecível. Será um corpo sem impedimento espiritual. Isto resultará das qualidades desse novo corpo, que são duas, espiritual e celestial. Ele será corpo espiritual pelo fato de não haver mais a presença da natureza carnal. Logo, será um corpo totalmente dominado pelo Espírito. Versículo 44 de 1 Coríntios. Em segundo lugar, será um corpo celestial, versículo 40 e o versículo 48, pelo fato de estar habilitado para herdar os céus. O corpo atual não está habilitado. Versículo 50. Daí então, veremos a Deus. E aí fica a dúvida das pessoas, os questionamentos, as brigas. Nós vamos ver a Deus, irmãos? Claro que veremos a Deus. Imagine você passar a sua vida aqui, glorificando, adorando, cantando, e o verei como Ele é, e chega lá e não vê nada. Claro que veremos, porque não estaremos mais nesse corpo. Quando Deus disse a Moisés, quem me vê morre, Ele estava falando de quem o visse nesse corpo aqui. Não aguenta a glória de Deus, mas o corpo será um corpo imortal, semelhante aos anjos. Então, é claro que veremos a Deus. Em 1 Coríntios 13 e 12, 1 de João 3 e 2, Apocalipse 24, 22 e 4, digo. E não sofreremos mais a restrição de sua presença. Então, quando estivermos no corpo glorificado, irmãos, fiquem em pé. Quem sabe Jesus não vai chegar agora. Quando estivermos no corpo glorificado, todo tipo de impedimento espiritual desaparecerá. Não teremos mais nenhum impedimento. Imagine aí qualquer impedimento. O que te impede hoje espiritualmente? A gente não pode ver Jesus, sim ou não? Sim ou não? Jesus está aqui presente entre nós, sim ou não? Nós não podemos tocar, não podemos abraçá-lo. Mas esses impedimentos desaparecerão. Você já parou para pensar que quando chegar o dia de estarmos diante do Senhor, isso pode estar muito perto. Viu, irmãos? Isso pode estar muito perto. A esperança da igreja, irmãos, a esperança da igreja aqui nesta terra é esta. É passar neste estágio de teste, atravessar, sair vencedor do outro lado e contemplar Jesus e ver a Jesus. Nós veremos a Jesus. Estaremos com Ele. Agora não é mais Ele que vai estar conosco. Quando Ele estava de saída, Ele disse, estarei convosco. Mas depois Ele usa Paulo e diz assim, e estaremos para sempre com o Senhor. Já não é mais Ele que vem, somos nós que vamos para estar com o Senhor. Você já parou para pensar que a sua vida é curta? Curta. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem?
Ah, pastor, eu tenho 30 anos. Não se ofenda. Você não vai viver mais 70, 60 anos nesta terra. Ah, eu tenho tantos anos. Saiba que a sua vida caminha para o fim. Mais cedo ou mais tarde, eu e você, nós, se Jesus não vier nessa dispensação, vamos morrer. Alguém da nossa família vai nos sepultar. Vamos entrar no paletó de madeira mesmo. Todos nós. O rico, o pobre, o bonito, o feio, vai entrar no paletó de madeira. O orgulhoso, o humilde, vai entrar. Vai chegar um dia que você, eu, nós estaremos dentro de um caixão, a florzinha aqui, ó, a mãozinha, e a frase atrás numa coroa: saudades. Gente chorando, só não vai ter a vela. Gente chorando, tem gente aqui já imaginando uma velinha atrás. Não, vai ter a vela. Gente chorando. Irmãos, vocês riem, mas isso vai acontecer na sua casa. Isso vai acontecer na minha casa. Meus filhos vão me enterrar. Porque o provérbio diz que na guerra os pais enterram os filhos, né? E na paz os filhos enterram os pais. Então, como não estamos em guerra, a probabilidade é de meus filhos me enterrarem. Pegar na alça do caixão: papai, meu pai. Sabe por quê? Eu fiz isso. Eu convivi com o meu velho dentro da barbearia, discutindo teologia, conversando com ele. Nunca pensei que ele ia morrer. Um dia, eu peguei na alça do caixão e olhei assim e disse: meu velho, tem que sepultar meu velho. E isso passa tão rápido. Isso é assim, olha. A vida passa tão rápido. Tua vida está passando, você não percebe não? Tem gente que ainda arruma tempo para brigar, discutir, guerrear, tanta coisa, quando poderia aproveitar cada tempo da vida para aproveitar, curtir a vida, orar, evangelizar, pregar, sair com a esposa, passear com os filhos, cantar, fazer serenata gospel, estar ali cantando numa vigília à noite, cantar num sítio, adorar a Deus, tome churrasco, Coca-Cola se puder tomar, ou um suquinho de limão, está aproveitando. Tem gente que fica: é porque quer tomar minha terra, já quer tomar minha casa, e fica aquela briga por causa de herança, por causa de não sei o quê. Nem morreu ainda, o pai já está querendo tomar a casa do pai. Irmão, acaba com isso, porque tudo isso é perecível. Eu estou pregando uma mensagem de esperança, e a mensagem é lá na presença de Deus, é diante do Senhor. Pastor João de Oliveira disse que quando ele morreu, deixou os filhos, está na internet, ele chega no céu, é um testemunho de um pastor sério. Ele disse que quando chegou no céu, junto à praça, do rio da água da vida, do outro lado ele viu os irmãos numa sala fazendo assim para o lado dele: João, mas ele não podia ir porque ainda tinha que andar em direção ao cordeiro que estava na frente. Mas os irmãos estavam lá. E ele entendeu que ali era o paraíso, os irmãos fazendo assim para o lado dele. Você pensa que os crentes estão no céu dormindo? Eles estão lá. Cada crente que chega é uma alegria, cada crente que entra no céu é uma alegria, cada salvo que chega no céu é uma recepção, é uma glória, é um louvor. É por isso que não falta alegria no céu, é os crentes jubilando, porque ali estão chegando os vencedores. Mais um chegou, mais um chegou, mais um. Não falta, todo dia, irmãos, tem crente chegando no céu, todo dia. O livro do céu vai ser aberto. Já vive aberto, irmão, nunca fechou não.
Todo dia morre crente no mundo. Todo dia chega gente do céu. E estão lá. A irmã lá do Cabo de Santo Agostinho, ela disse, no dia do enterro do marido dela, que o marido dela foi um homem cruel, um homem maligno. Mas Jesus disse que iria salvá-lo. E aquele homem seria impactado pela palavra. E aquele homem foi transformado. Aceitou Jesus. E ficou tão animado, tão animado, tão animado. Aquele irmão ficou tão animado. E ela disse que, uma noite ele disse, vamos orar. Vamos orar, fulano. Ela disse, olha, eu não vou orar hoje, não. Ele orava. Ele orava. Já teve uma noite que foi ela que disse, vamos orar, fulano. Ele disse, hoje eu estou tão cansado, filha. Ora aí por mim. E ela dobrou o joelho para orar. Ela disse no dia da cerimônia fúnebre, que quando ela dobrou o joelho para orar, apareceu um homem de branco. Ela por aqui girou. Ela já subiu no redemoinho. Ela foi levada aos céus. Quando ela está nos céus, disse ela que viu uma fila de anjos de um lado, outra fila de anjos do outro lado. E lá no final da fila, vinha 2 anjos, pessoa no meio, andando, se aproximando. E quando aquela pessoa foi passando por ela, ela viu que era o marido dela. Ela ficou tão impressionada quando teve aquela visão. Quando ela tornou, ela foi acordá-lo para avisar ele que teve uma visão, ele chegando no céu. Só que quando ela vai acordar, ele já estava morto. Deus levou ela só para ver ele chegando no céu, para assistir a chegada dela, para que ela não tivesse nenhuma dúvida. O céu é real, meus amados. Não estou aqui brincando para emocionar você, não. Eu estou falando de coisas reais. Foi Jesus que disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu jamais teria dito. O céu é real. Um dia eu e você vamos ter que entrar pelos portões. Eu fui visitar uma irmã, a irmã Maria do Carmo. Estava com câncer, deitada no sofá. E quando ela estava lá deitada, que eu fui visitar com um grupo de 6 irmãos, Deus tomou aquela mulher em profecia e disse, este grupo vai crescer, irmão, vai crescer, vai crescer. Eu estou nesse negócio e tal, e profetizou. E depois do momento de profecia, ela disse assim, o senhor sabia que um anjo me visitou aqui? Eu disse, foi. Ele me visitou. Abriu-se uma porta aqui e eu subi com ele. Uma escadaria, irmão Elmi. Eu pensei, mas essa mulher está meio doida assim, os efeitos do remédio. E ela disse, eu subi. Lá em cima eu pedi a ele para olhar. E eu estava entre as estrelas. E ele disse, pode olhar. E eu não vi mais nada, porque era tudo muito pequenininho. E eu continuei subindo. E eu vi os céus. Eu disse, foi, irmã Maria? Disse, foi. Eu queria já ficar lá, mas ele disse, tu volta por um espaço pequeno de tempo. E eu tornarei a te buscar. 1 mês depois, irmã Maria morreu. 1 mês depois dessa visão, ela dormiu no Senhor. Eu visitei o irmão Decídio e ele disse a mesma coisa. Eu estava aqui e apareceu um anjo e me levou numa estrada. E eu fui. E eu queria ficar. E ele disse, não, vai ficar agora não. Tu volta e daqui a pouco tempo eu te busco. 1 mês depois, o irmão Decídio morreu. Eu estou falando de pessoas que eu conheci, que falou comigo. Isso é real, irmãos. O céu é real. Não deixe Satanás te enganar por causa de prostituição, por causa de droga, por causa das coisas deste mundo, por causa de bebida. Você trocar o céu por causa dessas coisas fúteis, por causa dessas coisas pobres, é você não considerar o que Deus tem reservado para a sua vida. É coisa gloriosa. E pode fazer o cálculo, daqui a alguns anos a gente vai estar no céu, eu e você. Essa geração que está aqui, essa da minha idade, não passa mais 50 anos na terra, irmão. Não passa mais 50 anos, é só para votar 10 vezes em presidente, e não dá isso não, você não vota 10 vezes mais não. Pode fazer o cálculo. Você não vai ter mais 10 eleições não para votar não. Porque antes disso, se Jesus não tiver voltado, a gente vai estar lá dentro, daquele paletózinho de madeira e o Espírito diante dele. Na presença dele, tudo fica
tudo para aqui. E a gente vai para lá. Pensa nisso. Pastor, está me assustando. Não é para se assustar não, meu filho. É para acordar. E o diabo está te colocando para dormir com coisas bobas aqui nesta terra, você valorizando coisas que perecem.